Esta é a história do dia da Rádio Observador. Algum partido sai bem deste orçamento do Estado? Mas o país tem que saber que isto é falso. O país tem que saber que isto é falso. O Primeiro-Ministro negociou com o Chega, quis negociar com o Chega e eu até lhe digo mais. Portanto, quem quer estabelecer uma relação entre haver uma reunião e disso decorrer qualquer tipo de acordo, qualquer que ele seja, está a fazer uma interpretação absolutamente abusiva da realidade. Terem consciência que pertencem a esse partido, que não são comentadores como os outros. Quem mentiu a quem? Quem propôs o quê? Quem comentou demais? Ou quem está melhor calado? Na última semana, a discussão em torno do orçamento do Estado transformou-se numa troca de acusações e ameaças entre partidos, ataques e saídas em defesa, garantias de desespero, uma espécie de lei da rolha e desabafos de estupefação. Que semana foi esta? E o que diz sobre a forma como os partidos estão a lidar com a instabilidade política? Mais do que isso, que semanas podemos esperar até à votação do orçamento no final do mês? Vou conversar com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia de terça-feira, 15 de outubro. Bem-vindo, Miguel. Olá, Sara. Quem pensava que, apresentado que está o orçamento, esta época de tumulto político ia acabar, enganou-se muito. Porquê é que o orçamento de um governo minoritário acabou por estar na origem disto tudo? E ainda nem estamos em rigor a meio sequer do jogo. Portanto, nem sequer estamos no intervalo ainda. Mas era fácil de antecipar que um governo minoritário que acabou com mais 2 deputados, com apenas mais 2 deputados que o segundo maior partido, no caso o Partido Socialista, e num contexto de grande fragmentação partidária no Parlamento, iria ter muitas dificuldades para aprovar o primeiro orçamento, que, e aqui também devemos acrescentar esta camada de leitura, é um orçamento decisivo, porque viabilizado este orçamento, o governo Luís Montenegro ganha 2 anos e meio no poder. Isto por causa das presidenciais, a possibilidade de dissolução da Assembleia da República desaparece. E nós temos falado disso ao longo destes últimos meses. Portanto, Luís Montenegro, ultrapassando este cabo das tormentas, tem 2 anos e meio no poder. E sabemos que o poder é afrodisíaco e um governo que se consolida no poder é muito mais difícil de derrotar no futuro. Mas isso era o expectável em relação às dificuldades que Luís Montenegro ia ter. Mas parece que agora os partidos da oposição começaram todos a cometer uma série de erros não forçados e a arranjar problemas onde não era preciso arranjar. Isto mostra nervosismo, mostra que os partidos também não sabem muito bem como é que aproveitam a instabilidade para evitar esse poder prolongado. Estão nervosos porque chegou o momento da decisão. André Ventura e Pedro Nuno Santos estiveram este tempo todo à espera de saber o que um e outro iriam fazer. Estavam no dilema do prisioneiro. Para André Ventura seria ótimo que Pedro Nuno Santos viabilizasse o Orçamento do Estado. Para o PS seria ótimo que o Chega viabilizasse o Orçamento do Estado, porque nenhum dos dois quer ficar com o ónus de permitir a viabilização do documento e ser associado ou transformar-se numa espécie de bengala de Luís Montenegro. Por muito injusto que seja esse estigma, a verdade é que ele existe. Quem viabiliza o Orçamento do Estado é automaticamente associado ou torna-se como o parceiro preferencial ou o parceiro de negociações preferencial do governo que está em funções. E, portanto, chegados à véspera de haver uma decisão, Pedro Nuno Santos e André Ventura, um dos dois terá de decidir se viabiliza ou não o Orçamento do Estado. Recordo que para o PS basta apenas a abstenção, para o Chega é necessário um voto a favor. É natural que tudo se precipite e que essa ansiedade, aqui no sentido político do termo naturalmente, se torne ainda mais evidente. Estamos a falar de nervosismo político. Montenegro falou em desespero quando respondeu a André Ventura, apenas no Twitter, no X. Que movimento foi este de André Ventura? Porque é que a dada altura André Ventura pensou
Vou ter de fazer aqui qualquer coisa e vou denunciar que, afinal, há aqui uma realidade paralela de que os portugueses não sabem. Só um ponto que não acrescentei anteriormente. Luís Montenegro fez uma gestão política que lhe permitiu estar agora, e acho que isso é reconhecido por todos, numa posição de grande vantagem, porque deu sinais de grande aproximação ao Partido Socialista e, portanto, criou-se a narrativa de que Pedro Nuno Santos, se chumbar este orçamento, é sinal de que está a ser radical, intransigente. Não sou eu que o digo, há muita gente no próprio Partido Socialista que está a defender isso mesmo. Porque definiu linhas vermelhas e o Governo ou chegou a essas linhas vermelhas ou ficou muito perto. Exatamente, portanto, Luís Montenegro conseguiu que se instalasse a narrativa de que foi, de facto, um governo dialogante e que cedeu, em grande medida, às pretensões do Partido Socialista, e André Ventura teve sempre esta dificuldade, e isso é uma vantagem há muito identificada pela equipa mais próxima de Luís Montenegro, que é, sendo um partido de direita, embora, na minha opinião, extravase muito o conceito clássico de direita-esquerda, mas sendo um partido associado à direita, seria sempre muito difícil para André Ventura provocar a queda de um governo de direita. E, portanto, daí esta posição de vantagem de Luís Montenegro. Falando sobre André Ventura, ninguém sabe, e acho que é justo dizê-lo e é justo repeti-lo, ninguém sabe quem está a dizer a verdade. Só André Ventura e Luís Montenegro estiveram naquela sala de reunião, naquelas reuniões, mas o que André Ventura conseguiu com este movimento, respondendo à tua pergunta, foi tornar-se novamente central na discussão do Orçamento do Estado. Essa semana começou com uma reunião da bancada parlamentar do Chega. Minutos antes dessa reunião começar, começou a correr a notícia de que o Chega ia viabilizar o Orçamento do Estado porque Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro não se entendiam. Essa reunião termina sem que André Ventura diga nada de muito diferente, não confirma nem desmente a notícia. Luís Montenegro dá uma entrevista nessa mesma noite onde destrata André Ventura. Logo a seguir, André Ventura, e destratando André Ventura, basicamente diz que o Chega não conta para nada e, portanto, essa porta e esse capítulo estavam encerrados e, de repente, André Ventura reaparece a falar numas reuniões secretas que o Governo já confirmou, existiram duas, mas o problema aqui não é a existência das reuniões, nunca foi esse o problema. Há muito que sabemos que o Governo vai tendo reuniões secretas ou discretas ou recatadas, escolhemos a palavra que quisermos, com outros líderes partidários e até com outras personalidades. O problema aqui é que André Ventura disse que houve uma proposta de acordo para salvar o Orçamento do Estado. E essa proposta pressupunha até a integração do Governo, de André Ventura, aliás, ou do Chega, num futuro Governo. E o objetivo foi quê? Só lançar a confusão? Se foi esse o objetivo de André Ventura, conseguiu. Portanto, nesse aspecto foi muito bem sucedido. Também conseguiu que Pedro Nuno Santos de repente começasse a dar outro peso, um peso mais expressivo às palavras de André Ventura. Portanto, de repente, a tal posição de vantagem de que falávamos no início de Luís Montenegro acaba por sair algo beliscada, porque esta jogada de André Ventura permitiu a Pedro Nuno Santos fazer com que o não é não do Governo fosse colocado em causa. Mais uma vez, eu não estou a dizer que André Ventura está a dizer a verdade em relação à proposta de Luís Montenegro para integrar um Governo. Todos os indícios que existem apontam exatamente no sentido contrário. As declarações até de André Ventura do próprio André Ventura ao longo deste tempo indiciam ou revelam uma mágoa até e uma insatisfação por não estar a ser considerado como parte de uma eventual solução à direita. Humilhado e espezinhado, terá dito aos deputados. Exatamente. Portanto, as queixas de André Ventura sobre essa falta de diálogo com Luís Montenegro são recorrentes e antigas. Aparentemente, André Ventura achou por bem agora dizer que foi convidado para integrar um governo. Enfim, mais uma vez, é a palavra de um contra o outro. Eu só reforço aqui que nada do que diz agora André Ventura parece estar sustentado
pelas declarações que foi fazendo ao longo dos últimos meses. O Governo reagiu muito rápido na altura, já falámos sobre isso, com a mesma mensagem a várias vozes, por dizer assim. Agora, o Primeiro-Ministro prefere ficar num semi-silêncio. Ontem falou em questões menores e também ontem o Ministro Adjunto, Pedro Duarte, falou numa alucinação de André Ventura. Esta estratégia faz sentido? Eu consigo compreender a estratégia do ponto de vista de não atribuir importância às declarações de André Ventura. Tenho algumas dúvidas sobre se essa mensagem chega exatamente a toda a gente da forma que o Governo entende que ela chega. Ou seja, houve 1 milhão de eleitores que votaram em André Ventura. Eu percebo que Luís Montenegro diga que é uma questão menor, que vários ministros apouquem até as posições de André Ventura. Creio é que essa mensagem pode não chegar a algumas pessoas que, votando em André Ventura, ou que tenham votado em André Ventura, ou mesmo que tenham votado em Luís Montenegro e que agora se sintam na dúvida, ver uma resistência tal do Governo em esclarecer tudo o que aconteceu com seriedade e dizer: reunião aconteceu no dia A, foi tratado este tema, reunião aconteceu no dia B, foi tratado este tema. Percebo que não se queira dar demasiada importância a André Ventura, mas os vazios ocupam-se e o silêncio, quando existe e quando é exagerado, presta-se a muitas outras leituras, e eu aqui repito, até uma leitura de Pedro Nuno Santos, que aproveitou uma das várias reuniões partidárias que teve ao longo deste fim de semana para vender a tese de que não, para dizer não é não, basta uma reunião. Foi uma das acusações de Pedro Nuno Santos. Portanto, o próprio líder do Partido Socialista está a cavalgar esta suspeita que se gerou. Portanto, percebo, por um lado, que Luís Montenegro não queira dar um peso desmedido a André Ventura, mas esta estratégia tem riscos. Nesta história, o Governo acabou por ter o apoio da Iniciativa Liberal, que não tem sido propriamente uma apoiante incondicional a Luís Montenegro, pelo contrário, em alguns momentos. É por uma questão de reposição da verdade, como o Rui Rocha disse no fim de semana, de porque isto aconteceu eu tenho de vir aqui dizer, ou é uma prova de vida da Iniciativa Liberal? Eu admito que Rui Rocha tenha sentido esse chamamento cívico e político de defender a honra do Governo, esclarecer que ele próprio também foi convocado para uma reunião onde se falou do Orçamento do Estado e que isso não significava nada mais do que isso, discutir algumas questões do Orçamento do Estado, nunca uma eventual integração no Governo. Compreendo e até admito que Rui Rocha tenha sido movido por esse chamamento cívico, mas também acho que é uma leitura mais cínica que pode existir, que é uma forma de a Iniciativa Liberal, que não conta para o Totobol, ou seja, os votos da Iniciativa Liberal não são suficientes para salvar este orçamento. Aliás, tanto quanto se sabe, a Iniciativa Liberal está inclinada para votar contra, portanto, nem isso é grande argumento, mas admito que a Iniciativa Liberal queira também aparecer e, portanto, estar na piscina dos grandes. E o Rui Rocha precisa disso, a Iniciativa Liberal precisa de ser considerada e precisa também de outra coisa que pode servir e pode ser muito útil se estivermos a falar num cenário de eleições antecipadas, que é ser percepcionado ou percepcionada como um parceiro de responsabilidade. Por contraste, em relação ao Chega, que rapidamente se envolve nestas confusões todas. Rui Rocha até pode dizer: eu tive uma reunião com o Primeiro-Ministro, eu discordo de Luís Montenegro, eu até votei contra o Orçamento do Estado, mas fui responsável ao longo de todo o processo. Isso pode fazer alguma diferença num cenário de eleições antecipadas. Já voltamos à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, o editor adjunto de Política do Observador. Na segunda parte, vamos olhar para a esquerda. Não havia mulheres assim, ou havia muito poucas mulheres assim em Portugal. Esta é a história de Vera Lagoa, a mulher mais temida pelos poderosos de todos os regimes. Afrontou Salazar,
desafiou os militares de Abril e ridicularizou os que se achavam donos do país. Episódio 3. A segunda mulher mais bonita de Lisboa. A Grande Provocadora é uma série para ouvir em 5 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, José Mata, com banda sonora original de Molinex. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Miguel, Pedro Nuno Santos optou por não deixar Montenegro, Ventura e Rui Rocha a falarem sozinhos e acabou a chamar as atenções este fim de semana. Porquê que o líder do PS está tão incomodado com as vozes internas? Eu estou por conhecer algum líder partidário que goste de ser criticado internamente e muito menos na praça pública. Mas Pedro Nuno Santos já esteve nessa posição enquanto comentador. Precisamente, eu estou por conhecer e também estou por conhecer algum opositor interno que não gosta de falar na praça pública contra quem está em funções. Portanto, acho que Pedro Nuno Santos não mediu bem o alcance do que estava a dizer, porque olhando para quem preenche esses vários espaços de comentário na opinião pública, temos Fernando Medina, um antigo Ministro das Finanças e ex-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, quem é várias vezes apontado, ou melhor, que tem uma independência que não creio que tenha ficado muito aflito com este recado de Pedro Nuno Santos. Temos Sérgio Sousa Pinto, que dispensa apresentações, não é alguém que... Tinha acabado de estar aqui na Vichy Soase a dizer que o PS não era a Coreia do Norte. Exatamente. Portanto, claro, podiam ter liberdade para ter opiniões antes mesmo destas declarações de Pedro Nuno Santos. Não parece que Sérgio Sousa Pinto, que teve até que entrou em ruptura com António Costa, se vai agora afligir com Pedro Nuno Santos. Temos José Luís Carneiro, que tem óbvias pretensões internas ainda no Partido Socialista e, portanto, aproveitará tudo para continuar a afirmar as suas pretensões, venham elas a concretizar-se ou não. Portanto... E também já ouvimos Vieira da Silva, que disse que ficou estupefacto, e Correia de Campos, também aqui à Rádio Observador, falou num erro clamoroso do líder. Pedro Nuno Santos cria uma voz única e pode acabar a multiplicar as vozes críticas. Precisamente, porque o que disse e a forma como disse, não consigo encontrar um cenário em que Pedro Nuno Santos olhasse para aquele discurso que tinha preparado e pensasse: eu vou conseguir que os que agora dizem que o PS deve viabilizar o Orçamento do Estado fiquem em silêncio. Não consigo, honestamente e com franqueza, perceber o que levou o líder socialista a dizer o que disse, porque depois temos pessoas que têm carreiras e ainda têm uma voz ativa no Partido Socialista. Eu mencionei 3: Fernando Medina, Sérgio Sousa Pinto, José Luís Carneiro, mas depois também temos Vieira da Silva, Correia de Campos, que já fizeram o que tinham a fazer na vida política e, portanto, são livres para dizer o que bem entendem. Tal como Pedro Nuno Santos, no passado, já gozou dessa mesma liberdade. Portanto, a menos que agora Pedro Nuno Santos tire um coelho da cartola, viabilize o orçamento e crie a ideia de que conseguiu e teve a capacidade de ouvir os críticos internos, não me parece que dividir ainda mais um partido seja uma boa solução se quiser, de facto, enfrentar uma crise política como aquela que se avizinha. No meio disto, Miguel, onde para o resto da esquerda? Temos assistido a estas polémicas, a esta instabilidade, mas parece que Bloco, PCP, Livre e já agora também o PAN se puseram totalmente de parte disto. Isto também é estratégia? Diria que são vítimas das circunstâncias em que se encontram, não contam do ponto de vista parlamentar para desbloquear esta situação. Ainda assim, distinguia aqui o Bloco de Esquerda e o Livre por um lado e o PCP por outro. O Bloco e o Livre, portanto Mariana Mortágua e Rui Tavares, estão claramente a tentar que
Pedro Nuno Santos não caia nas garras da direita e viabilize o Orçamento do Estado, porque ainda mantém o sonho de, a partir da oposição, construir uma frente de esquerda. Não é? Uma frente de esquerda que faça oposição direta ao governo da Aliança Democrática, e sabem que se Pedro Nuno Santos der a mão a Luís Montenegro, ficarão 2 anos e meio nestas circunstâncias muito difíceis, e podem eventualmente ganhar porque afirmam-se, ou terão a oportunidade de se afirmar com uma esquerda que de facto se bateu contra um governo de direita e o Partido Socialista não, claudicou, mas sabemos que esse efeito é muito reduzido, porque sem um Partido Socialista forte não haverá um bloco das esquerdas forte. Portanto, podem ganhar uns pozinhos eleitorais ou até de simpatia popular, mas com um PS fragilizado desse ponto de vista, a esquerda também perde. O PCP está numa corrida muito própria, uma corrida até contra o tempo. Está sistematicamente e permanentemente a vender a ideia de que o PS já não é, ou nunca foi, aliás, mas aos olhos do PCP nunca foi, mas está claramente do lado da direita. Portanto, claramente para o PCP os anos da geringonça foram um parênteses na sua história, estão de regresso ao ponto onde sempre estiveram, são oposição a tudo que seja o centro-esquerda à direita radical, se quisermos. E, portanto, para o PCP, tanto melhor será se Pedro Nuno Santos de facto der a mão a Luís Montenegro, porque ajudará a provar a tese de sempre dos comunistas, de que PS e PSD são farinha do mesmo saco. Portanto, não há diferenças entre eles, e o PCP é que tem ou que deve liderar esse caminho de oposição à esquerda. Obrigada, Miguel. Obrigado, Sara. Miguel Santos Carrapatoso é jornalista e editor adjunto de política do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.